Investidores estrangeiros estão saindo da Bolsa Brasileira em janeiro, batendo recorde de venda. E vamos falar também do setor de petróleo e combustíveis, que pode estar oferecendo grandes oportunidades. Começando pelos Estados Unidos, que vai acabar ditando para onde vai a Bolsa Brasileira. Nós temos ontem o Fed mantendo a taxa de juros em 5,50. Quase todo mundo estava esperando isso, então veio ali em linha com o esperado. Mas o pessoal sempre fica atento aos discursos que o Fed está falando. Será que na próxima, então, vai diminuir a taxa de juros? Não houve sinalização nesse sentido, e eu achei até o discurso aqui um pouco duro, tá? Porque eles estão aqui dizendo que eles vão estar focados realmente em que essa inflação vá se caminhar para os 2% e se manter por ali. E pelo que nós vimos, a inflação vinha reduzindo muito, ela está dando meio que uma estabilizada. Será que a inflação do futuro que o Fed está vendo vai realmente caminhar para os 2%? Olha só como é que está aqui a taxa da inflação. Foi caindo pra caramba, maravilha, e depois foi se mantendo aqui em 3,1, 3,2, 3. É normal, em algum momento ela deve voltar a cair, mas será que realmente vai chegar a 2% tão próximo assim? O Fed está olhando um pouco mais além, obviamente, mas eu não sei se eles vão reduzir na próxima reunião não, tá? E aí já começa a frustrar um pouco do mercado. A gente tem aqui na próxima reunião o pessoal, 39% do pessoal esperando que a taxa de juros já vá cair 0,25 pontos, indo para 5,25, hoje está em 5,50, 61% acha que não vai mudar. Só que olha só pelo discurso de ontem já teve um pessoal aqui ficando mais pessimista. Esses 39% já acha agora, questão de algumas horas depois que eu fui olhar essa página, 2% diminuiu. 37% do pessoal está achando que a taxa de juros vai a 5,25. Isso no mês 3, então se não cair, já temos aqui um pouquinho do pessoal frustrado, mas beleza que a maioria ainda esperava 5,50. Quando a gente olha maio, que é a outra reunião, aí nós já temos aqui 34% do pessoal achando que vai reduzir então no mês 3 e depois ainda no mês 5, ou de repente de uma vez só, 0,5% no mês 5. Já é muita coisa. E nós temos aqui um pessoal, 60,9%, achando que a taxa de juros em maio já vai estar em 5,25 pelo menos, né? Então o que acontece? Se você somar tudo aqui, nós temos 94,9% do pessoal imaginando que em maio nós temos uma taxa de juros americana já menor, já iniciando um período de quedas. Será que isso vai acontecer? Se não acontecer, aí sim vai frustrar a grande maioria do mercado. Isso pode representar queda nas ações. E aí existe até aquela frase, né? Sell in May and go away, né? Venda em maio e vá para longe, porque é um período que geralmente tem realização nas bolsas mundiais, né? E se for realmente acontecer de não cair a taxa de juros, aí vai ficar perfeito o sell in May e go away, né? Então, tem que ficar atento a isso aqui que pode trazer quedas e, na minha opinião, vai ser até a oportunidade, porque eu continuo aí confiante na economia americana. Enquanto no Brasil nós tivemos ontem a queda da taxa Selic exatamente como esperado, indo para 11,25, e é uma queda, como eu acabei de dizer, exatamente dentro do esperado. Então, continuamos ainda naquele range de que até o fim do ano chegaremos a 9%. Isso não tem mudado muito, então o mercado já meio que precificou um pouco. Então, o que vai fazer as ações então começarem realmente a ganhar valor? Num primeiro momento, o pessoal antecipa aquela taxa de juros e começa a jogar as ações para cima. Depois disso, o que vai fazer realmente as ações subirem é esse resultado financeiro realmente ser beneficiado. Então, as empresas, por exemplo, que têm dívida alta, elas vão realmente ter um resultado financeiro que vai pesar menos nelas. Então, depois, o que vai realmente fazer essas ações subirem é o tal do bom e velho cotação segue lucro. Então, em algum momento vai acontecer isso com as ações brasileiras, tá? Mas nesse primeiro momento o mercado está atento a e agora? Será quando que aí nós vamos ter uma expectativa de repente em 2025 a inflação, aliás, a taxa Selic ir abaixo de 8,50? E aí está difícil o mercado imaginar além disso, porque nós não temos notícias tão bacanas assim no Brasil. Nós estamos indo ali, vamos dizer, meia boca, né? Não estamos ruim, mas também não estamos bom. E como vocês sabem, o governo registrou 230 bilhões de rombo nas contas públicas, que foi o segundo maior da história. E aí o Haddad vem, assim como o governo costuma fazer, ficar culpando o passado. 92 bilhões foi aí de precatórios atrasados. Vamos relembrar que esse precatórios atrasados do governo Bolsonaro também foi algo antigo, né? Isso aí é antigo. E o Bolsonaro pagou uma parte, a outra ele acabou adiando, e o Haddad acabou resolvendo pagar aqui, o que aumentou o rombo. Só que mesmo que você tire 92 bilhões, ainda tem um rombo bastante considerável.
E aí é isso que não pode ficar o governo nessa narrativa. Ah, não, isso aqui é por causa do não sei o quê. Ah, isso aqui é por causa do não sei o que lá. Não quer saber de desculpa o investidor estrangeiro, ele quer saber de solução. O governo atual está reduzindo os gastos? Não. Então ele fica receoso em investir no Brasil. Então o governo tem que parar com desculpinhas, tá? 230 bilhões de rombos no cofre público, o segundo maior da história. Ponto final. E aí nós temos esse ponto bizarro, o governo Lula é aconselhado a desistir de fazer qualquer interferência na Vale. Então depois de tentar insistir no mantra, bem ao estilo mafioso, né? Ou você coloca o mantra, ou vai ter dificuldades nas licenças ambientais, vai ter essa coisa aqui da renovação da ferrovia de 20 bilhões, coisa de mafioso, né? Além, depois de desistir do mantra, eles ainda queriam insistir em outro nome, porqueira. Então eles foram aconselhados a não fazer isso. Isso aqui, obviamente, afasta o investidor gringo. Mas não é investidor da bolsa só, não. Ah, a bolsa vai cair. É investidor de tudo, né? O cara vai abrir uma filial aqui no Brasil. Para quê? Eu vou investir no Brasil ali para depois o presidente querer interferir na minha empresa, de repente mandar o CEO aí da minha empresa ou fazer cabide de emprego nela. Imagina o setor do minério como fica ameaçado, né? Então, obviamente, isso aqui causa uma imagem horrível para o Brasil. Na minha percepção, isso aqui foi muito pouco repercutido. Isso aqui foi algo bizarro, coisa de mafioso, cara. Como que isso aqui teve uma repercussão tão baixa? Devia estar... enfim. Então, na minha visão, a bolsa segue barata, porém aquela alta que nós tivemos no fim do ano e a falta de notícias mais bacanas, vamos assim dizer, fez o investidor estrangeiro aqui realizar um pouco de lucro, sempre muito de olho, não só no Brasil, como também lá nos Estados Unidos, tá? E agora vamos falar então do setor de petróleo e também aqui afetando aí o etanol também, né? Então, primeiro falando aqui do petróleo, das expectativas futuras, e depois a gente fala um pouquinho aqui de algumas empresas, tá? Começando aqui, então, o petróleo está a $79, tá até caindo um pouco hoje, está volátil nos últimos dias, mas nós temos notícias bacanas mais à frente. Eu vou falar do que vem à frente, que nós podemos começar com o comitê da OPEP, que vê um alto nível de conformidade em acordo para restringir a oferta do petróleo. Eles vão fazer uma reunião no dia 3 de abril. Eles fizeram ali, né, vamos dizer, uma pré-reunião ali, vamos chamar assim, e aí eles estão vendo que existe essa grande expectativa do pessoal se reorganizar ali e reduzir a oferta do petróleo, que vai impactar oferta contra demanda, fazendo o barril do petróleo se manter a patamares altos. Então, quando a gente fala aqui de petróleo a $79, e eu não acredito, continuo acreditando nele abaixo de 70, a OPEP não vai deixar, a OPEP já está querendo atuar agora, ele nem está no 70 ali. Então, me parece, pelo preço do barril do petróleo, já algo bacana ali nas as petrolíferas, tá? E aí nós temos a questão, que também vai ser definida aqui em abril, que os Estados Unidos vai voltar com sanções à Venezuela. A Venezuela é uma grande produtora do petróleo, tinha aqui feito uma pausa nas sanções, mas o Maduro não tem jeito. Quando a gente pensa aqui na narrativa do petróleo, pode impactar positivamente, né? Menos petróleo aqui, principalmente para os países ocidentais. A gente sabe que existe a expectativa da China aqui consumir pelo menos parte aqui desse petróleo, então aos poucos talvez traga parcialmente um reequilíbrio, né? Mas é parcial, porque a gente viu que a Venezuela ela foi ficando largada depois das sanções dos Estados Unidos. Então, sim, isso aqui tem um impacto positivo aqui nos preços do petróleo, mas eu queria focar um pouco aqui, um pouquinho fora do petróleo, o quanto é horrível essa Venezuela, né, nesse sentido aí. Esse cara é o Maduro, o cara é realmente um ditador, e o Lula nem sequer se pronunciou contra, porque ele defende, ele fala que a democracia é relativa, né? E olha só a relatividade da democracia do Maduro. A candidata aqui que tinha 92% das prévias de voto, 92%, foi aí punida, sendo inelegível por 15 anos, coisa pouca, né? 15 aninhos aí, inelegível. Então, supostamente, essa adversária de Maduro que tinha só bagatela aí de 92% dos votos, ela se tornou aqui inelegível por irregularidades administrativas que aconteceram em 2011 e 2014. Que coincidência, logo agora ela acontece isso com ela, né? E também, coincidentemente, outro adversário foi inabilitado, Henrique Capriles. Acontece que, do jeito que tá, do jeito que o pessoal detesta o Maduro, qualquer um que for se candidatar, ele vai ter que tornar inelegível. Se eu for me candidatar na Venezuela, é capaz de eu ganhar do Nicolás Maduro. É bem provável, inclusive, né? Sem nem falar espanhol. Olha só, isso aqui é
democracia relativa que o Lula defende. Enfim, tirando essa tristeza aí de lado, né, vamos voltar aqui para nossas empresas. Nós temos aqui, por exemplo, o BBI recomendando para fevereiro ações vinculadas ao setor do petróleo e do etanol, porque o etanol também está meio ali que nos fundos. Então a gente tem a 3R, a Petrobras, a PetroRecôncavo, a São Martinho e a Vibra como recomendações aqui do BBI. E começando com a 3R e a PetroRecôncavo, a 3R ela avançou agora naquela proposta de fusão que iria acontecer ali com a PetroRecôncavo, que na minha opinião é muito bacana para as duas empresas. Talvez um pouquinho mais para a 3R, mas é bom para as duas. Uma tem uma pegada de um crescimento muito forte, mas ela está uma dívida pesando aqui que é a 3R. A outra tem aqui ativos que já estão mais redondinhos, não tem uma dívida, então as duas fundindo aí daria a pegada de crescimento que a PetroRecôncavo está precisando e daria a estabilidade que a 3R está precisando. É um negócio aqui que é um ganha-ganha. Foi proposto pela uma empresa aqui que é, deixa eu mostrar para vocês, que é a Maha Energy, não sei como é que se pronuncia, tá? Mas essa empresa, ela tinha aqui adquirido uma fatia da 3R, mas ela não é uma empresa que está olhando só um lado. Se você for ver a história dela, recentemente a PetroRecôncavo ela concluiu aquisição da Maha Energy Brasil, ou seja, ela pegou a fatia filial aqui da Brasil e comprou. Então ela já está meio aquele que já tão entrosado esse pessoal todo. O acionista ali que fez essa proposta é da matriz Estocolmo. Então, mas é meio que o pessoal já está meio que alinhado ali. Ninguém está querendo é, ter vantagem no negócio. Me pareceu um negócio muito bacana realmente para todas as partes. Então como é que ficaria, né? A 3R ia se fundir com a Recôncavo e esses ativos verdes aqui são os ativos em terra da 3R se fundiriam então com os ativos da PetroRecôncavo. O acionista da 3R ele receberia então esses ativos aqui da 3R mais da PetroRecôncavo, assim como a PetroRecôncavo receberia os deles e mais aqui esses da 3R. E exceção aqui aos ativos offshore, que seriam aqui então separados numa empresa à parte da 3R. Então o acionista da 3R teria esses ativos da 3R mais esses outros ativos aqui offshore, que vamos chamar ativos que têm um pouquinho mais de risco, né, na verdade, e aí seriam separados então em duas empresas. As ações da 3R reagiram muito bem no primeiro momento, mas depois as ações foram caindo, já perdendo boa parte da alta, porque o mercado está aqui avaliando os riscos do endividamento e também ainda dessa questão do petróleo estar caindo. Enquanto a PetroRecôncavo deu uma disparada até mais forte do que a 3R, mas na sequência deu uma realização também mais suave. Então, é como se as ações da PetroRecôncavo tivessem reagido até melhor do que o da 3R, embora eu acho até que para a visória da 3R pode ser até um pouco mais bacana, traz uma estabilidade muito interessante para as empresas. É bom para os dois lados. E falando da Petrobras, foi um dia de boas notícias. Ela acabou então recebendo aqui a prévia do IBAMA para pesquisas sísmicas na Bacia de Campos. O IBAMA tá deixando finalmente a Petrobras trabalhar, mas segue de olho aqui firme, né? Então, eles fizeram aqui a análise do grau de impacto ambiental e é uma área muito sensível. Se der um problema ali, é sério, tem diversas espécies, algumas até com risco de extinção. Então, eles calcularam aqui o índice de 0,5, numa escala que vai até 0,5. E aí eles cobram uma taxa, a taxa não chega nem a 5 milhões. Então, assim, eu acho justo, né? Tem que realmente cobrar a Petrobras, porque é uma área perigosa, então cobra e usa esse dinheiro aí para onde eles forem usar, não tem problema. A grande questão é você querer barrar uma empresa de seguir ali um projeto numa área que vai ser muito importante para o Brasil, né? E a Petrobras ela tem um histórico muito bacana de perfuração no pré-sal. Mas eu acho justo. Cobrou a taxinha dela no máximo aqui, beleza. Vai lá, usa esse dinheiro aí pro bem da natureza, não tem problema nenhum. O importante é deixar andar a coisa. A Petrobras também recebeu aqui 1,8 bilhão à vista referente à compensação por Sépia e Atapu, compensações dos blocos aqui entre 2022 e 2032. Então, mais um dinheiro aí para a Petrobras. E aí tem um ponto que eu achava muito importante, foi um desfecho bacana, hein? A Petrobras se reuniu aqui com o governo e as áreas nessa quinta para discutir a questão do querosene do avião, e a narrativa já estava começando a cair para um lado que eu não gosto, que era o quê? A Petrobras meio que subsidiar a dificuldade do setor de aviação, que é um custo caro o que haver aqui, o querosene de aviação.
e aí ela ia dar um desconto. O pessoal já estava com a narrativa, puxa, mesmo que aconteça isso, não é tão ruim para a Petrobras, porque é só uma pequena fatia ali da receita dela. E eu achava isso aqui extremamente triste para a competitividade, até mesmo ia repercutir muito também nas empresas de etanol, porque é uma linha de crescimento muito bacana aí para Jales Machado, para São Martinho, para Raiz. Então você mexe numa coisa aqui, você vai fazendo um efeito dominó. Então eu achei super bacana que eles não cederam aqui. O Jean Paul Prats teve um discurso muito coerente, né? Eu já vim reclamar várias vezes do Jean Paul Prats com essa política aí de preços que não é tão clara, mas pelo menos ele está aqui conduzindo da forma correta e deu um discurso muito bacana. Então, Jean Paul Prats, CEO da Petrobras, disse que a empresa ela vai estar disposta sim a colaborar com o debate sobre a situação do setor aéreo no Brasil, mas que não vai baixar o preço com um canetaço. E aí é exatamente isso que a gente espera de uma empresa. O grande ponto é que o Jean Paul Prats é um político e mesmo ele tendo tomado esse caminho correto aqui em relação à empresa de um tempo para cá, ele até andou discutindo ali com o ministro de Energia em relação à Petrobras, eu estou do lado dele, né, do Jean Paul Prats. A questão é que essa política de preços não está tão clara, então vamos supor que ele mude de ideia do dia para a noite, ou pior ainda, né, que o governo vai lá e substitua ele do poder da Petrobras, colocando outra pessoa que vá mexer nos preços de forma incorreta, né? Enfim, é um risco, mas eu estou dizendo aqui que eu estou gostando da atitude do Jean Paul Prats. É isso que tem que fazer mesmo um presidente de uma empresa. Tem que olhar a empresa, né? Ele está trabalhando na empresa, ele é o presidente da Petrobras, ele não é mais um político. Enfim, a política, ela muitas vezes se mistura com as ações. E é assim que você deve avaliar de forma neutra. Não é porque insistentemente eu reclamei do Jean Paul Prats por diversos discursos estúpidos que ele fez, inclusive, a partir do momento que ele começa a fazer discursos como esse, começa inclusive a brigar aí, né, com o ministro de Energia que está num discurso ainda populista de forma incorreta, é óbvio que eu vou me posicionar do lado de Jean Paul Prats. Então isso sim é você não ignorar a política, mas não ter amor aí por um político. A partir do momento que eu ver qualquer... Se eu ver o ministro de Minas e Energia começar a fazer só os discursos pró-empresa, eu obviamente vou começar a ficar do lado dele. É basicamente assim que a gente deve ver. Não podemos ignorar a política, mas também não vamos ficar aí de paixãozinha, né? Não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sino. A ativação do sino é importante para você não perder novos vídeos. E também considere se tornar membro do canal. Quando você se torna membro do canal, você tem acesso a vídeos exclusivos. Nessa sequência de resultados das empresas, vão ter uma série de empresas que eu vou trazer apenas para os membros. Eu falei da Home, lá um vídeo bacana pra caramba. E se você gosta da Home, você perdeu. Vão ter várias empresas assim que eu vou estar trazendo lá para os membros, tá? Além da planilha de dividendos e preço teto. Um abraço e até o próximo. Valeu!